eleição que vai definir os conselhos administrativo e deliberativo do Coritiba para o próximo triênio será no dia 9 de dezembro no Couto Pereira. Para apresentar as ideias e detalhes de cada chapa para os associados, a TV Coxa entrevistou os candidatos à presidência do clube. Foram elaboradas 15 perguntas com os temas mais atuais e importantes para o dia a dia da gestão administrativa de futebol profissional e futebol de base do Coritiba. Para alcançar a igualdade, definimos o tempo de 2 minutos de resposta para cada pergunta. Além disso, o conteúdo será apresentado na íntegra, sem cortes, preservando assim o pensamento de cada candidato. Você pode conferir as 15 perguntas propostas na descrição deste vídeo ou no coritiba.com.br. Aproveite para acessar a área específica do site que tem as principais informações de cada chapa. Tem sugestões, dicas ou dúvidas sobre as eleições? Envie seus comentários para o pauta@coritiba.com.br. Queremos levar até vocês, sócios e torcedores, tudo sobre os candidatos. Estamos no comitê da chapa Coritiba do Futuro para entrevistar o candidato Samir Namur. Candidato, como começou a sua vida de torcedor do Coritiba e a sua vida política no clube? Bom, inicio parabenizando o Departamento de Comunicação do clube pela iniciativa, que é uma iniciativa que fomenta o debate político, que aproxima o torcedor e o clube desse debate, do conhecimento dos candidatos, do conhecimento das propostas das chapas. Bom, eu comecei como torcedor do clube em 1989, levado pelo meu pai para assistir um Atletiba. Coritiba ganhou, Couto Pereira lotado, e a partir daquele dia eu virei um apaixonado pelo Coxa e frequento o Couto Pereira e vivo o dia a dia de torcedor até hoje. A minha entrada na política do clube é bem recente. A primeira eleição que eu participei foi a eleição de 2014, como candidato ao conselho. Eu entrei no conselho em junho de 2015. Logo na primeira reunião me inscrevi para ajudar no Conselho Fiscal. Fiquei 8 meses trabalhando junto com os membros do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo. E aí, como foi conhecimento de todos lá, no segundo semestre de 2015, houve toda uma crise política dentro do Conselho Deliberativo, que levou à renúncia do então presidente. Na reunião seguinte, que foi em 2 de fevereiro de 2016, foi a eleição para o novo presidente do Conselho. E aí, justamente por conta de uma série de insatisfações com a forma como a política dentro do Conselho vinha sendo tratada, eu acabei sendo candidato de um grupo que queria manifestar essa insatisfação. Houve outros 2 candidatos, mas eu acabei sendo eleito. Então, desde fevereiro de 2016 até setembro desse ano, quando eu me licenciei, por causa da campanha, eu vim exercendo a presidência do Conselho Deliberativo. Fale sobre sua vida profissional e como irá conciliá-la com a administração do Coritiba. Bom, eu tenho 34 anos, sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado e doutorado em Direito, sou advogado e professor universitário há 11 anos. Já por conta da presidência do Conselho Deliberativo, eu me afastei de praticamente todas as atividades como professor universitário. E o compromisso que eu tenho assumido, tanto com os meus pares de chapa, mas principalmente com o torcedor do Coritiba, é que, se for eleito, vou me afastar de todas as minhas atividades profissionais para me dedicar integralmente à administração do Coritiba. Terceira pergunta. Candidato, atualmente as categorias de base do clube são uma das melhores do Brasil. Como o senhor pretende ampliar o desenvolvimento de atletas do clube? Bom, dentro do nosso plano de metas, a priorização das categorias de base tem uma participação fundamental. Eu digo que ela é um dos 3 pilares fundamentais do nosso diagnóstico de clube e das nossas propostas, junto com o cumprimento do orçamento e com a profissionalização do futebol. Então, por que a base? Seja porque, num primeiro momento, ela pode dar resposta técnica dentro de campo. É possível, sim, fazer um time competitivo aproveitando os jogadores das categorias de base, mas também porque, a longo prazo, a resposta financeira para muitos dos problemas do Coritiba, que passam por um aumento drástico de receita a longo prazo, a utilização das categorias de base com a posterior venda desses atletas. É por isso que nós temos várias propostas bem objetivas que envolvem a base. As principais delas, já no primeiro ano, 1/3 do elenco profissional tem que ser formado por jogadores das categorias de base, no segundo ano, 35%, no terceiro ano, 40%. Há propostas que envolvem o estabelecimento de um planejamento
para que os jogadores das categorias de base sigam o mesmo calendário do elenco profissional, férias, pré-temporada, e para que sejam aproveitados já desde o início do Campeonato Paranaense, ao contrário do que acontece hoje. Hoje o Coritiba, como você disse, é sim um clube que forma jogadores, mas que tem uma dificuldade grande para revelar, justamente porque coloca esses jogadores para jogar num momento muito mais de necessidade do que por convicção de gestão, então, normalmente no brasileiro e não no paranaense. Então, mudar esse planejamento é afirmar essa convicção também. Quais são suas principais propostas em relação ao futebol profissional? Bom, a principal proposta que envolve futebol profissional é a mudança do perfil de gestão, que deve ser a gestão profissional do futebol. Tem que desaparecer a figura do dirigente amador, daquela pessoa que bate no peito e diz: eu conheço de futebol, eu tenho 40 anos de clube, eu trabalhei com o Evangelino, que é a figura da pessoa que, no fundo, vai estabelecer parcerias com alguns empresários conhecidos e vai contratar jogadores, muitas vezes, sem critério. Então, na formação do elenco profissional, a palavra do G5, do presidente, tem que ser a última, e não mais a primeira. A primeira palavra tem que vir do departamento de futebol, Unifique, depois departamento médico, departamento jurídico, departamento financeiro, para dizer que existe o dinheiro, e só ao final o G5 tem que aceitar, tem que acatar a contratação daquele jogador. Dentro disso, nós estabelecemos vários parâmetros, os principais deles: tamanho máximo do elenco, com 36 atletas, que já foi referido, participação de pelo menos 1/3 dos atletas da base, dentre outros parâmetros mais específicos. Mas o ponto principal é uma gestão profissional do futebol, com um gestor profissional representando o departamento de futebol, que vai tomar essas decisões com o controle do G5 e do presidente. Como pretende se relacionar com os sócios e torcedores? Bom, o relacionamento com sócios ele demanda uma série de questões. Essa é uma pergunta bem abrangente, mas é fato que hoje o clube não tem uma estratégia bem definida de comunicação e de relacionamento com o sócio. Então, a gente tem várias propostas em torno disso. As principais delas, elas dizem respeito à priorização dos veículos oficiais de comunicação do clube nesse relacionamento com o sócio. A TV do clube, a rádio, o site, todas as redes sociais que o clube tem, uma política, sim, de expansão da comunicação, de estabelecer um constante diálogo, de abertura, de transparência, de veiculação de informação para o sócio. Temos outra proposta que é bem importante, a realização de audiências públicas regulares com o sócio. Então, podemos convocar lá 150, 200 sócios, colocá-los no Espaço Belfort Duarte, fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook do Coritiba, e aí você apresenta os números atuais do clube e abre para perguntas dos presentes, abre para perguntas de quem está acompanhando ao vivo a transmissão. Então, propostas que envolvam essa referência que eu fiz, expandir, aumentar a comunicação priorizada pelos canais oficiais do clube para que o sócio se sinta representado também por ter mais informação, por ter mais contato com o dirigente e com a diretoria do clube. Sobre o Conselho e a reforma estatutária, quais as suas considerações? Bom, já existe em curso uma reforma estatutária, que inclusive foi iniciada justamente quando eu ingressei na presidência do Conselho. Então, eu instaurei uma comissão de reforma no Estatuto, que apresentou um projeto de reforma há mais ou menos 2 meses, projeto esse que vai ser discutido no Conselho no começo do ano que vem, vai passar pelo plenário, vai à Assembleia Geral dos Associados depois. Foi, inclusive, iniciativa minha de estabelecer, via área do sócio, uma consulta aos sócios para que dessem sugestões de alteração. Então, nessa discussão, em todo esse processo, eu vejo alguns avanços, mas vejo outros retrocessos também. Nessas discussões houve avanços na questão de responsabilização dos dirigentes. Esse projeto de reforma do Estatuto já vai conter possibilidade de afastamento e de destituição e responsabilização do dirigente por atos de má gestão, coisa que não existe hoje no Estatuto, mas não há uma reforma profunda na composição política do clube, especialmente na composição do Conselho. Não é segredo para ninguém que eu sou um dos principais, um grande crítico da existência de cargos vitalícios dentro do Conselho, que respondem hoje por 1/3 da composição do Conselho. Acho que isso gera um déficit grande de representatividade, quer dizer, o conselheiro, que é um representante do sócio e do torcedor, ele deve ser eleito para um mandato.
e não passar por um processo, pela existência de um cargo que dá um mandato para ele por toda a vida e que privilegia esse critério de antiguidade. Então, acho que essas mudanças teriam, sim, que ser discutidas, teriam que ser, sim, implantadas, e nesse processo de reforma ainda não foram, infelizmente. Como imagina o relacionamento institucional do clube com a federação, CBF e outros clubes? Bom, é evidente que o dirigente, a diretoria, principalmente o presidente, precisam ter uma postura, primeiro, de conhecimento do clube, de conhecimento das estruturas administrativas do futebol, federação, CBF, para sempre nessas conversas, nesses embates que muitas vezes acontecem, poderem adotar uma postura de rigidez que seja em função da proteção dos interesses do clube. Não é segredo para ninguém que há todo um confronto, que não é exatamente recente, com a Federação Paranaense de Futebol. Isso, inclusive, se manifestou nesse ano na questão das cotas e na questão das cotas de TV, na questão da transmissão dos Atletibas via YouTube. Então, é preciso, sim, que o dirigente, o presidente do Coritiba, não ceda e adote nessas discussões uma postura de defesa do interesse do clube. Já no caso da CBF, é preciso, sim, manter uma relação de diálogo, uma relação de abertura, porque há em divergências com outros clubes, em questões, por exemplo, como arbitragens, horários de jogos, viagens, calendário, há uma série de interesses do Coritiba que precisam ser defendidos no dia a dia, em conversas, em pedidos, em ofícios. Então, é importante, sim, manter uma relação de diálogo, de abertura com a CBF, também para poder fazer valer esses interesses do Coritiba. Atualmente, o Coritiba movimenta cerca de 120 milhões de reais por ano, o orçamento de uma média grande empresa. Como imagina negócios e novos negócios do clube, a geração de receita e o controle destes recursos? Bom, falar em orçamento do clube é algo que leva imediatamente à questão do equilíbrio financeiro do clube. Então, o orçamento e o seu cumprimento devem ser um pilar de gestão para qualquer diretoria no Coritiba. Descuidar do orçamento, ter um dirigente que não faz conta, que gasta mais do que pode, é certamente prejudicar não só as finanças, mas prejudicar depois o gasto que é feito no futebol. Então, não cumprir o orçamento prejudica o futebol também. Por que eu digo isso? Porque o Coritiba, seu primeiro passo, digamos assim, é uma reestruturação institucional e administrativa para que seja um clube organizado, para que passe para o mercado, para a sociedade, para a torcida, a imagem e a reputação de que nós temos um clube organizado, um clube sério. E só a partir daí, num segundo momento, você consegue pensar em novas gerações de receitas, por exemplo, com negócios internacionais ou aspectos semelhantes. É simples, é um raciocínio não tanto complicado. Hoje, a pessoa que vê de fora, até torcedores do Coritiba que poderiam investir no clube, quando vem um clube estruturalmente desorganizado, com uma reputação não muito boa, nem eles se sentem estimulados a investir. Então, por isso que digo que esse é o primeiro passo, e investir, por exemplo, numa diretoria de relações internacionais, como aconteceu esse ano, seria um segundo passo, então, depois de que isso acontecesse. E sem esquecer de, como eu disse há pouco, que a prioridade para gerar novas receitas hoje no Coritiba, não só a longo prazo, a médio e curto prazo também, é sim a exposição dos atletas da base, com contratos longos que protejam o clube no momento de negociação, e aí sim, esses atletas vão ser vendidos e gerar bastante receita para o clube. Como melhorar a experiência de jogo do torcedor coxa branca? Bom, existem uma série de aspectos que envolvem a questão do jogo, a questão do relacionamento com os sócios, desde questões que são do estádio, quer dizer, investir no estádio em questões de conforto, de segurança, que precisam ser realizadas e que há, inclusive, previsão em orçamento para isso, o que, infelizmente, as últimas gestões descumpriram. Então, esse é um primeiro ponto. E há também outras medidas que aproximam, digamos assim, a gestão do clube do associado, como eu dizia ali atrás, e daí eu uso essa pergunta para falar de uma proposta bem importante nossa, que é a implantação do aplicativo para celulares. Então, a gente ingressa daqui a alguns dias, no ano de 2018, e o Coritiba, um clube gigante, não tem ainda um aplicativo justamente para facilitar a relação do sócio com o clube. Então, isso tem que ser implantado imediatamente.
O sócio pode fazer check-in e check-out em tempo real, pode receber a escalação quando está a caminho do estádio, pode receber notícias do clube, vai ter acesso imediato aos planos de benefício, por exemplo, em função da localização que ele está na cidade, vai pontuar em tempo real, então o sócio entra no jogo e recebe os pontos no golear da coxa em tempo real. Então, é uma medida assim que ajuda essa melhoria da experiência de jogo, não só de jogo, da relação do sócio como um todo com o clube. Uma das principais propostas governamentais para o desenvolvimento de entidades esportivas é o Profut. Quais suas considerações sobre este programa? O Profut é hoje também um desses outros temas que é importantíssimo. Não tem cabimento hoje alguém se candidatar, alguém pretender exercer mandato, alguma coisa no Coritiba, sem que conheça profundamente todos os aspectos do Profut, que, é importante lembrar, é uma lei federal que entrou em vigor em 2015, que inseriu o parcelamento das dívidas tributárias dos clubes, a do Coritiba era de 117 milhões, para pagamentos em 20 anos, então parcelamentos em 20 anos, mas inseriu uma série de obrigações aos clubes, tais como salário em dia, impostos em dia, máximo de 70% de gastos com futebol, no máximo 10% de déficit com relação à receita do ano anterior. Então, claro que vou usar uma expressão em sentido figurado, mas o próximo presidente do Coritiba tem que andar com a lei do Profut embaixo do braço, porque nós não podemos correr o risco de descumprir essas medidas. Seja porque aquele clube que descumpre perde esse parcelamento. Então, você imagine, o Coritiba paga hoje em torno de R$400 mil por mês para fazer frente ao parcelamento dessa dívida. Se perder, são 117 milhões que vencem no dia em que se perde esse parcelamento. Além disso, o Estatuto do Torcedor sanciona com o rebaixamento aquele clube que descumpre o Profut. É verdade que isso está em discussão no STF, pode ser que esse dispositivo seja declarado inconstitucional, mas até isso acontecer, o Coritiba jamais pode correr esse risco. Então, o Profut tem que ser, sim, uma das prioridades da próxima gestão, da próxima diretoria. O Coritiba foi o primeiro clube da América Latina a apresentar um programa de compliance, preocupado com o desenvolvimento e excelência em sua gestão esportiva. Quais pontos a destacar deste programa? Bom, o compliance hoje, dentro da estrutura do Coritiba, ele tem uma função assemelhada àquela de auditoria externa, ou seja, é uma empresa que é reconhecida nesse tipo de atividade e que faz, por meio de denúncias que podem ser anônimas, o controle da conduta principalmente dos funcionários do clube. Então, nesse aspecto, é um sistema que é muito importante porque ajuda a direção do clube a controlar justamente aspectos importantes da gestão do dia a dia, que é uma gestão muito complexa. O Coritiba tem mais de 100 funcionários, então é evidente que não tem como você fiscalizar diretamente a conduta de cada um. O compliance é também importante porque, dado esse pioneirismo do Coritiba, que é importante que seja reconhecido, existe uma tendência de que os outros clubes tenham que adotar esse compliance também, porque, por exemplo, a Caixa Econômica, que é o principal patrocinador hoje, já sinaliza que, a partir do ano que vem, só vai patrocinar clubes que tenham compliance. Então, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente importante dentro da estrutura institucional do Coritiba. Agora, é importante que se diga o seguinte, claro que, num primeiro momento, o compliance, essa forma de fiscalização externa, cabe mais aos funcionários, mas é importante também que os dirigentes do Coritiba deem o exemplo e cumpram as medidas que o compliance impõe. O torcedor já deve ter visto o Código de Conduta Coxa Branca, ele está à disposição no site para que todos leiam. Então, em um primeiro momento, deve sim também o dirigente dar o exemplo e cumprir aquilo que está no Código de Conduta e essas regras de compliance. Ainda sobre gestão, o Coritiba faz parte do movimento para o futebol melhor, promovido pela Ambev e organizado pela Ernst Young. E hoje participa do prêmio de gestão deste programa. Como o senhor irá aproveitar os frutos desta iniciativa? Bom, isso envolve algo que eu já mencionei agora há pouco. É um dos pontos cruciais da nossa concepção de clube, das nossas propostas, é o profissionalismo de gestão. Claro que, num primeiro momento, de gestão do futebol, mas, num segundo momento, de gestão do clube como um todo. Então, nós valorizamos e consideramos importantes
todas as iniciativas dentro do clube, envolvendo parcerias como essa, que visam a aperfeiçoar os métodos de gestão e que visam a profissionalizar ainda mais a gestão do Coritiba. Confesso que não tenho conhecimento profundo em que pé que está essa parceria, mas a ideia, sem dúvida nenhuma, é aproveitar todos os avanços que ela gerou numa gestão profissionalizada nos próximos 3 anos, sim. Como avalia o atual caderno de encargos da CBF para a adesão ao Campeonato Brasileiro? Essa é uma pergunta importantíssima, porque o caderno de encargos da CBF estabelece uma série de obrigações para diversas áreas do clube, algumas delas com prazo para serem implantadas já em 2018 e que, justamente como você falou, condicionam a participação do Coritiba no Brasileiro de 2018 e depois nos seguintes. Então, a gente espera que a diretoria atual tenha avançado no cumprimento disso, mas é extremamente importante que a próxima diretoria tenha isso como uma das questões mais urgentes. Dou alguns exemplos. Há exigências diversas com relação à estrutura do CT, com relação à estrutura do estádio, há exigências com relação ao organograma do departamento de futebol, departamento administrativo, há uma série de exigências com relação ao futebol feminino, futebol profissional feminino e categorias de base de futebol feminino. Então, além de um diálogo com a CBF, até para a gente poder entender qual é a real profundidade e necessidade de cumprimento dessas medidas, inclusive o que pode ser relativizado no futuro próximo ou não, mas principalmente para atender e bem atendidas essas exigências, o caderno de encargos da CBF é de extrema importância. Como o senhor entende a relação do futebol, administração e política nos clubes? Bom, essa é uma pergunta também complexa, que envolve diversos pontos. Então, como a gente já vem falando nessa entrevista e em outras, um dos nossos pontos fundamentais é a gestão profissionalizada do futebol, é o fim da figura do dirigente amador, e são pontos aí, então, uma gestão amadora de futebol, que certamente se revelam como uma certa tradição nos clubes, e no Coritiba não é diferente, por conta da influência política. Então, o Coritiba sempre foi, por ser um clube muito tradicional, o mais tradicional do Estado, o mais antigo do Estado, sempre foi um clube muito refém de influências políticas, de figurões da sociedade e daí de pessoas que não vinham para o clube com o conhecimento profundo que ele exigia numa administração e que daí geravam esse perfil um tanto quanto amador de gestão. Então, a chapa Coritiba do Futuro tem como aspecto essencial acabar com isso, quer dizer, acabar com essas influências políticas dentro da administração do Coritiba para implantar uma metodologia de gestão profissional do futebol e do clube. Última pergunta, por que acha que pode ser um bom presidente para o Coritiba? Bom, a gente tem dito em várias entrevistas e várias apresentações que um bom presidente para o Coritiba ele deve reunir algumas características. As principais delas, um conhecimento profundo do clube, tempo para administrar o Coritiba e, principalmente, representar um perfil de renovação, que represente essa mudança em vários setores, seja na questão financeira, seja na questão da gestão profissional do futebol, seja na questão da priorização das categorias de base. Então, eu tenho bastante tranquilidade em afirmar para o sócio, em afirmar para o torcedor, que sou, sim, um candidato que reúne essas 3 características. Te agradeço, Samir, pela entrevista. Lembrando que todas as perguntas são as mesmas para todos os candidatos.